Eu fazia Muay Thai, só que eu não levava a sério. Eu ia um treino, em outro, não tinha o lado técnico, não tinha foco. Por muito tempo eu busquei, assim, voltado para a questão do emagrecimento, coisas rápidas. Eu queria emagrecer de forma rápida. E às vezes conseguia, fazendo, né, assim, loucuras alimentares ou tomando medicações. Só que aí depois eu parava, voltava para as mesmas rotinas, mesmos hábitos e voltava tudo de novo, né? Então, assim, eu sempre pratiquei esportes no modo geral, mas eu nunca levei a sério a rotina, a alimentação, nunca tive uma meta, um foco, como aconteceu esse ano, né? Já tomei sibutramina, já tomei bupropiona, já tomei Ozempic, mas assim, eu não associava isso com uma alimentação saudável e nem com uma prática de esporte físico. Eu queria emagrecer rápido, né? De maneira assim mágica. E aí não acontecia, eu não tinha o resultado, eu me frustrava e voltava pro mesmo Entendi. looping, né? E eu acho que juntou as duas coisas. Eu estava focada no emagrecimento, comecei a praticar mais atividade física. Eu acho que a parte emocional é a que pega muito, então eu canalizei isso para o esporte. E foi o que me ajudou muito. Quando eu comecei a ver pequenos resultados, e aí eu, né, comecei a ir mais fundo. E aí veio a oportunidade de lutar, e eu falei, vou me entregar. E aí eu entrei nesse processo e eu falo assim, juntou o útil ao agradável. Eu tinha uma meta, que era ganhar a luta, né? Me descobri uma nova pessoa, eu me autoconheci, comecei a perceber que eu precisava mudar de vida em todos os sentidos e comecei a focar no que me fazia bem. Tive muito apoio, né, da minha mãe para mudar, porque eu cheguei num limite que houve problemas particulares e eu me vi numa situação assim, depressiva, acima do peso, sem foco, sem metas, né? Me sentia mal, não conseguia comprar roupa, me sentia o tempo todo feia e eu colocava tudo isso na comida. E aí chegou um momento que eu me vi assim, lá no fundo do poço, e aí eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de ajuda. E aí minha mãe, que já estava pesquisando, minha mãe já vinha pesquisando, minha mãe já tinha visto esse método, né, do balão. Só que a gente fica com receio, né? Eu acredito que tudo tem um momento certo também. Mas, com toda certeza, eu acho que essa decisão da minha mãe de me apoiar e colocar o balão foi, assim, a melhor. Isso é como uma decisão. E você, a cada dia, você vai insistindo nela, sabe? Insistindo, insistindo, insistindo. E quando você vê resultado, você olha pra trás e fala: Poxa, valeu a pena tudo que eu passei. Valeu a pena eu mudar os meus hábitos. Tá valendo a pena eu ter uma vida melhor, né? E eu acho que o emagrecimento ele traz, principalmente para nós mulheres, autoestima. Você romantiza mais a sua vida, você ganha um brilho diferente. Você olha, hoje para mim, um poder grandioso é você olhar para uma peça de roupa e falar: eu posso usar tranquilamente, me serve, me cabe. E o meio que a pessoa está inserida importa muito. Porque, por exemplo, você está num ambiente onde tem pessoas que têm hábitos alimentares ruins, você automaticamente começa a ter hábitos alimentares ruins, né? É muito difícil você remar contra a maré. Eu falo que é muito difícil você remar contra esse sistema. E aí chega um ponto que você, no caso mulher, a gente começa a meio que querer colocar desculpas para situações, tá? Hoje eu vejo assim, eu colocava muito uma situação de, por exemplo, eu tô muito nervosa, muito ansiosa, eu preciso comer um doce. E aí nesse processo eu comecei a reparar isso, que eu não precisava. Eu tava me mascarando, me escondendo. Eu, por exemplo, eu trabalho à noite, eu trabalho na área da enfermagem. A enfermagem é conhecida por comer bastante, por amar uma confraternização, e eu me tornei a chata que, não vai comer, não vai participar. Isso pra mim hoje se tornou uma questão de poder. Eu escolho o que eu como de maneira saudável. Isso não significa que eu não vou comer mais nada de besteira, né? Mas é diferente, é regrado, é consciente. Eu acho que você se torna consciente. Um nível assim que eu já tava há mais ou menos uns 3 anos fazendo tratamento, igual eu falei, tomando medicação de forma errada, não tinha hábitos, não tinha metas. E minha mãe vinha pesquisando algo que pudesse me ajudar no sentido de assim parar e mudar a rota. Então a gente procurou a clínica, né, fazia pesquisas em questão da bariátrica.
Só que aí a minha mãe viu o método, né? Ela foi pesquisando e ela encontrou o método que tinha esse balão que você colocava de uma maneira menos invasiva, que é através da endoscopia. E aí, através da internet, a minha mãe foi pesquisando, por questão de valores também, a gente encontrou aqui a clínica. E no primeiro atendimento, minha mãe gostou muito, foi super bem atendida, tiraram todas as dúvidas. Porque a gente tem muita dúvida, mesmo você tendo conhecimento, pesquisando na internet, os vídeos de outras pessoas, mas nada como um profissional conversando com você. E aí a minha mãe entrou em contato com a clínica, fomos muito bem tratadas, tanto é que nós viajamos pra cá, porque nós somos de Jundiaí, né? Viajamos pra cá, uma doutora nos atendeu, foi super resolutiva, explicou tudo, todos os detalhes, nos trouxe muita segurança para o procedimento. Essa foi uma das coisas que deixou a minha mãe confortável né, para que a gente pudesse fazer. Eu coloco muito a minha mãe porque ela foi uma pessoa que me apoiou em todo o processo. É, até me emociona. É, sem ela, eu não teria chegado aqui. Eu acho que quando você chega no nível da obesidade e você se enxerga, né? Porque assim, a gente chega no nível da obesidade e a princípio você não se enxerga. Você não se vê da maneira como o mundo te vê. Se você não tem pessoas que estão ao seu lado, né, que te dão esses toques, porque a gente vive em meios sociais assim, se tornou natural aquilo que não te faz bem. Eu falo por mim, eu tinha pessoas no meu meio que falavam, não, você não é gorda. Não, você não é gorda, não, você não tá gorda, não, tá tudo bem, tem que comer mesmo, tem que ser feliz assim mesmo. Só que internamente eu não me sentia feliz, eu não me sentia aceita, eu não me sentia bem, eu não me sentia bonita. E quando eu comecei esse processo, realmente é uma luta diária. Porque aquilo que como eu posso dizer, porque a comida se torna um vício e te traz conforto, assim, temporário. Então você luta contra isso. Eu não vou comer, eu não posso comer isso agora, né? Eu vou fazer uma dieta. Eu acho que a palavra dieta gera essa questão de você querer sair comendo as coisas. Então é uma luta, né? Quando você começa a ter resultados, você começa a se sentir mais motivada nesse sentido. E aí, nesse processo que é difícil você manter a parte mental, principalmente para mulher, a gente oscila muito em questão hormonal, né? Eu falo assim, na TPM a gente quer muito comer um doce, ter mais acolhimento, e aí você tá ali, tendo que fazer atividade física, você não pode comer da maneira como você sempre comia, né? Você começa a se perceber estranha. Então é todo um processo de autoconhecimento. É uma luta? Sim, é uma luta. É uma luta. Tanto é que quando eu fui fazer a pesagem e eu subi na balança, foi surreal, porque passou um filme na minha cabeça de quando eu cheguei na clínica a primeira vez, eu tava com mais de 100 quilos. E assim, você provar roupas que não te servia. Essa calça mesmo que eu tô usando, ela não passava do meu joelho. E aí, naquele momento, quando não passava do meu joelho, o que eu pensava? É só um número. E hoje eu vejo que não. É qualidade de vida, é autoestima, é eu me perceber diante do mundo e me sentir bem, eu me sinto bem, eu me sinto em paz. Independente de roupa, maquiagem, né? Isso tudo a gente complementa, a gente quer tirar fotos legais, mas eu caminho pela rua e hoje eu me sinto bem. Eu me sinto, é, eu me sinto em paz, eu me sinto bonita de verdade pra mim. Eu acho que esse processo de emagrecimento é um autoconhecimento interno que eu quero pra mim, né? E qual método que eu vou usar? Eu super indico. Indico mesmo, de coração. No começo é terrível o balão. Te dá náusea, te dá mal-estar, te dá. Sua pressão vai lá embaixo e sobe. Mas assim, quando tudo isso começa a passar e você começa a se adaptar, é maravilhoso. Você sente orgulho de estar com o balão. Chegou ao nível que assim, ainda faltam 6 meses para eu retirar. Eu já não quero retirar, por mim, se eu pudesse, eu já trocaria e colocaria outro. Porque você lembra dele, você fala, poxa, vale a pena. É um procedimento que vale a pena. Para quem tem meta, para quem tomou a decisão, e é um procedimento menos invasivo, né, do que você fazer uma bariátrica.